Aleluia, aleluia. Ele ruge, o Senhor ruge, brilha nesse lugar. Ele brilha nesse lugar. E Ele nos dá a liberdade de adorar e de cultuar e de louvar o Senhor. Amém. Se o Espírito do Senhor habita em você, a liberdade. Então nós temos liberdade. Nós estamos numa igreja livre. Livre da religiosidade. Livre da mentalidade crítica. Nós pertencemos a um Deus que nos concedeu a liberdade. Liberdade dos vícios, das drogas, do pecado, da escravidão. Liberdade das doenças e das enfermidades. O Senhor nos concedeu a liberdade para o adorar, para o louvar, para o engrandecer. Aleluia! O Senhor é bom. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor derramou do teu Espírito neste lugar, da tua unção. E nós cremos em nome de Jesus que a unção do teu Espírito está trabalhando e operando em nós, continua operando e vai continuar operando e nos enriquecendo com o conhecimento da verdade, com a tua palavra chegando em nosso coração com entendimento, com revelação, a tua palavra renovando a nossa mentalidade. Ah, Pai, eu te agradeço em nome de Jesus Cristo por essa noite abençoada. Te agradecemos por esse evento que vai acontecer no dia 8 de junho. Estamos crendo em conversão de cônjuges, restauração de casamentos, famílias restauradas, famílias abençoadas. Aleluia! O amor crescendo mais e mais. A unidade, Pai, se estabelecendo no casamento. Porque, Pai, não é um simples jantar. Não é apenas uma comemoração de um dia, não. É um dia onde famílias se reúnem para adorar o Senhor, para engrandecer o Senhor, para expressar a sua gratidão. Porque se quisermos e ouvirmos, nós podemos comer do melhor dessa terra. E nós vamos comer do melhor dessa terra nesta noite, neste dia. Amém. Glória a Deus. Boa noite. Graça e paz. Obrigado, meus irmãos. Essa equipe não está de brincadeira não, irmãos. Esse pessoal aí está com vontade, hein? Eles estão com vontade de nos levar aos céus. E está conseguindo. Eu não sei se eles estão nos levando ou se o céu está descendo. Algo está acontecendo. Amém? Algo está acontecendo. Coisa boa. É só receber. Amém, irmãos? Aleluia. A fé sempre tem um bom relatório. Sabe, irmãos, eu recebi um vídeo, compartilharam um vídeo comigo, interessante, já deve estar circulando aí pelas redes sociais, e nesse vídeo, os socorristas estavam numa canoa, num barco, lá no Rio Grande do Sul, à noite, para socorrer as pessoas, né, que estão ilhadas, que estão lá na inundação, e eles filmando, e eles falavam assim, olha, tem uma casa ali que estão com uma vela acesa, a casa totalmente submersa, e havia um cômodo mais sobre as águas, que estava com a vela acesa lá, e o pessoal cantando louvores ao Senhor. A gente ouvia que era canção cristã, louvando, adorando a Deus, e ele comentava, olha só, mesmo diante dessa situação, e tem pessoas ali rezando, né? As pessoas estão adorando ao Senhor, estão levantando o cântico de louvores ao Senhor. E é interessante porque esse vídeo chegou numa boa hora para eu introduzir essa mensagem justamente sobre isso. A fé sempre tem um bom relatório. Independente das circunstâncias, nós que somos da fé, sempre devemos ter um bom relatório. Amém? Sabe que o apóstolo Paulo, ele exortou ao querido pastor Timóteo, lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, verso 12, ele disse, Timóteo, combate o bom combate da fé.
ele instruiu Timóteo, o pastor Timóteo, para combater o bom combate da fé, numa situação que Timóteo estava passando de pressão, de situações que ele tinha que enfrentar, né, de circunstâncias de enfrentamento, mas ele recebe essa carta de Paulo. E nesse capítulo, que trata justamente desse capítulo 6 de 1 Timóteo, só para a gente se contextualizar do assunto ali que estava sendo tratado, o apóstolo Paulo ele fala também do relacionamento de submissão que deve haver entre o servo e seu senhor, do relacionamento de submissão, de honra entre esse relacionamento, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Estava falando do testemunho que deve dar o servo, o empregado, para o seu patrão e vice-versa, para que o nome de Deus não seja blasfemado, nem a sã doutrina. E também ele fala dos falsos mestres, e ele dá algumas características nesse texto dos falsos mestres. Ele fala que esses falsos mestres, é interessante, irmãos, porque nós estamos nos últimos dias, já são 10:09, eu acho que o culto hoje vai até uma meia-noite, mais ou menos, não se mandaram eu pregar, glória a Deus. E aí, estou começando agora, a culpa não é minha, sou inocente, amém? E é interessante, amados, porque quando eu me converti, eu tinha uma preocupação com essa coisa de falsos mestres, falsos profetas, e eu perguntava a Deus, né, como nós vamos identificar os falsos mestres, os falsos profetas? Quando novo convertido, você não tem muita noção, muito discernimento das coisas, mas depois a gente vai entendendo. E a palavra de Deus nos ensina que é pelos frutos que você conhecerá os falsos dos íntegros. Amém? E ele fala, apóstolo Paulo, ele fala aqui para o Timóteo, os falsos mestres, eles são interesseiros, têm mania por questões e contendas de palavras, cuja mente é pervertida e privados da verdade, que discordam da sã doutrina do Senhor. E ele também fala dos ricos, para que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Fala também do ministro, que o ministro deve guardar o que lhe foi confiado. Especificamente, ele está finalizando falando para Timóteo, pastor Timóteo, o ministro deve guarde o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber. Aleluia. Esse é o que Paulo está falando na carta, não são as minhas palavras, são as palavras do próprio apóstolo Paulo na carta. E é interessante porque nós podemos identificar os falsos mestres, os falsos profetas, que carregam esse caráter, essas características. Assim como a Bíblia também nos mostra aqueles que são qualificados para o ministério. Amém? Mas Paulo está exortando para ele, combate o bom combate da fé contra todo esse sistema do mundo. E veja aqui, então, a partir do verso 11, vamos ler na Revista e Atualizada, 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do verso 11, que vemos um tempo maravilhoso de unção, graças a Deus, de louvor, de adoração, e agora a palavra também ela é ungida, e ela alcança a nossa mente, ela alcança o nosso coração, ela traz uma boa instrução para nós, para vivermos uma vida poderosa em Deus, em fé. A fé sempre tem um bom relatório, amém? Eu vou ler todo esse texto aqui, até o 16. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, apóstolo Paulo exortando Timóteo, foge dessas características, foge desses comportamentos. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Aleluia! Que guardes o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus ainda não se manifestou com arrebatamento. Nós precisamos guardar a fé, o bom combate da fé, a nossa integridade. Amém, amados? A qual
em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele, honra e poder eterno. Amém? Ao nosso Senhor amado Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Combate o bom combate da fé. Nem sempre é fácil combater o bom combate da fé, viver da fé em momentos de circunstâncias difíceis, de pressões, não é verdade? É, gigantes, pressão, né? Mas há um combate que deve ser travado. Amém? Mas eu vou explicar para vocês primeiro o que não é esse combate, para a gente já deixar de lado. Isso não é o nosso combate. Amém? Então, combate da fé não é brigar com as demais igrejas e com os outros cristãos. Amém? Nas redes sociais, ou em discussões tolas, ou semeando intrigas entre irmãos. Isso não é o combate da fé. Amém? Às vezes as pessoas pensam que tem que dar a sua opinião, tem que dar o seu parecer numa rede social sobre determinado tema, sobre determinado assunto, e gera mais discussão ainda, e acaba gerando discórdia entre irmãos, ou semeando intrigas e confusão e discussão dentro da própria igreja. Então, não é brigar com as demais igrejas e com os outros cristãos. Combate da fé não é isso. Mas é claro que a gente sabe disso. Mas às vezes tem pessoas que acham que se semear uma discórdiazinha aqui, um veneninho ali, ela vai estar contribuindo para o reino dela, não de Deus. Não é assim? Então, também, combate da fé não é lutar contra o diabo. Amém? Nós somos crentes da palavra da fé, nós não precisamos ficar brigando contra o diabo. Esquece o diabo está debaixo dos seus pés. Jesus já o derrotou. Por isso nós falamos do bom combate da fé. Amém? Então, esquece o diabo, ele já está debaixo dos nossos pés. Não perca tempo com o diabo. Adore o Senhor. Louve o Senhor. Aleluia. Nós estamos aqui para glorificar a Deus. O diabo você expulsa das pessoas. Amém? Você expulsa do ambiente e acabou. Adora a Deus. Amém? Estamos aprendendo alguma coisa aqui. Amém? Então veja, combate da fé, o bom combate da fé, você não é lutar contra o pecado. O pecado, ele já foi vencido. Jesus já o afastou. Se você está tendo um problema com o pecado, a Bíblia nos assegura que o pecado já foi aniquilado pelo sacrifício de Jesus. Lá está escrito em Hebreus 9, 26. Então, Jesus aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Amém, irmãos? Amém. Às vezes você está lutando contra o pecado, alguma tentação, alguma coisa. Saiba que nós estamos falando do bom combate da fé. Você não tem que lutar contra o pecado. Você adora a Deus, louva a Deus, glorifica a Deus, confessa e deixa. E o sangue de Jesus te purifica de toda iniquidade, é o que diz a palavra. Amém? Então, não há problema do pecado. O problema está no pecador. Há um problema, o problema é o pecador, não o pecado. Então, o pecador, você tem que levar ele para Jesus. Uma vez que ele tem um encontro com Jesus, o problema do pecado vai se acabar. Acabou o problema dele. Não é assim? Isso em todas as áreas da vida do ser humano. Eu tinha um problema com o pecado. Eu era um bêbado. Eu bebia porque era líquido. Se fosse sólido, eu comia. Então eu bebia. Bebia até me embriagar. E não conseguia parar de beber. Tentei parar de beber algumas vezes. Não, vou tomar só refrigerante hoje. Não, vou tomar só água hoje, na roda de amigos. Mas eu não conseguia, porque aquela compulsão me dominava. Mas em Cristo Jesus, nós somos livres. O pecado é quebrado. Quando eu confessei Jesus como o Senhor da minha vida, acabou na minha vida. A compulsão pela bebida acabou. Então o pecado foi eliminado. Aleluia! Então, se assim como ele quebrou o pecado da bebedeira,
o Senhor pode quebrar, já quebrou. Nós estamos mortos para o pecado. Romanos capítulo 6, verso 11 diz isso. Nós estamos mortos para o pecado. Amém? Então o pecado não tem mais domínio sobre nós. Então, quanto ao problema do pecado, Jesus é a cura. Aleluia. Que bom, né, saber disso? As pessoas não vêm à igreja, não, quando eu parar de beber, quando eu parar de fumar. Não, Jesus é a cura. Quando você for na igreja e você crer no coração e confessar Jesus como seu Senhor, o pecado acabou na tua vida. Em qualquer área da sua vida, meu irmão, qualquer área da sua fraqueza que você tiver, seja imoral, seja sexual, seja lascivo, seja de bebedeira, seja de vício ou pecados ocultos que você tiver, a palavra de Deus diz em 1 João, capítulo 1, verso 9. Ele é fiel e justo para perdoar os vossos pecados. Se você confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para perdoar, e o sangue de Jesus te purifica de toda iniquidade. Amém? Você é livre de toda iniquidade. É pelo sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus! Não é pela nossa força, não é pelo nosso talento, é pelo poder de Deus operando na nossa vida. Amém? Então, qual o combate nós devemos nos envolver? No bom combate da fé. Amém? Bom combate da fé. Porque a fé sempre tem um bom relatório. A fé sempre tem um bom testemunho. Aleluia! É bom a gente ouvir as mesmas coisas. A gente vê que aqui não está escrito que o combate do mau combate da fé. Combate o mau combate da fé. Combate o combate maligno da fé. Não, é o bom combate. O mau combate é aquele que é negativo. É aquele que é de incredulidade, fala negativo. O mau combate é aquele da difamação. O mau combate são os incrédulos que fazem contra nós, quando querem nos difamar nas redes sociais, quando falam as ocultas contra nós. Esse é o mau combate. Quando eles pensam que vão nos denegrir, que vão nos derrubar. As palavras blasfemas. Mas nós temos um Deus, um Senhor que é o nosso Deus. Nós temos um Jesus Cristo que é o nosso advogado. Nós temos um Espírito Santo que habita dentro de nós, que é a nossa testemunha e que conhece o nosso coração e que intercede por nós diante do Pai. Aleluia! E nós temos o nosso Senhor Deus, que é o nosso justo juiz. Nós não temos que dar satisfação a ninguém, a não ser o único soberano que conhece o nosso coração. Aleluia! É verdade? As pessoas vão julgar a gente até porque está dançando, está pulando na igreja. Você entende? Porque que de repente a irmã precisou liberar uma palavra para que você, que de repente está pensando mal sobre essa questão de dançar, de pular, ou você está pensando mal da irmã. Nossa, a irmã casada nem se comporta na igreja, está dançando desse jeito. E quando você era do mundo do pecado? Como é que você dançava? Não é? Quando você vê aqueles filmes de dança, estava vendo um vídeo lá, breve também, até daquele Patrick Swayze, ele dançando no tempo dele jovem, né, aquele artista, e um passo de dança que ele estava. Aí a gente que tem os olhos iluminados, naquele tempo a gente não via isso, mas agora que a gente tem os olhos iluminados, a gente já vê que a dança do mundo é uma sensualidade. Mas a dança para o Senhor é uma santidade. É um louvor, é uma adoração ao Senhor. Aleluia! Então não deixe que a sua mente religiosa impeça você de adorar o Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Amém? Então veja, quando Israel saiu do Egito, ele estava ali, já chegou à fronteira da terra de Canaã, o Senhor, em Números, no capítulo 13, no verso 1, o Senhor deu uma ordem a Moisés. Presta atenção, porque às vezes a gente lê a Bíblia correndo e fica sem entender as coisas. Mas o Senhor deu uma ordem a Moisés. Ele mandou que Moisés levantasse 12 espias para espiar a terra que o Senhor daria para eles.
o Senhor daria para eles aquela terra. O Senhor falou para Moisés: eu vou te dar essa terra. Levanta 12 cabeças, 12 líderes, 12 príncipes das tribos. Não era qualquer pessoa que ele estava levantando. Ele mandou Moisés levantar 12 príncipes, 12 líderes, 12 cabeças de tribo. Aleluia! E aí, meus irmãos, ele fala que desses 12, 10 trouxeram um mau relatório. Não é fato? Nós conhecemos isso? Mas você sabe que você lendo a Bíblia de novo, a Bíblia enriquece você com revelações, ela enriquece você com fé, com entendimento de coisas que de repente você passou despercebido quando leu a primeira vez. E veja, desses 12, apenas 10 trouxeram um mau relatório. Essas pessoas infamaram contra aquilo que Deus havia dito. Não era contra Moisés. Você está comigo, irmão? Fica atento a isso. Porque às vezes nós estamos indo contra o que Deus instituiu e não é contra o homem. Agora, se você está atento à palavra, aos princípios da palavra, como Paulo descreveu tão bem ali, os falsos mestres, as características daqueles falsos mestres, é para que a gente tenha uma compreensão de que aquelas características não pertencem aos cristãos, aos filhos de Deus. Não pertencem a nós. Amém? Então, daqueles 12, apenas 2 permaneceram num bom relatório. 10 trouxeram um mau relatório. 10 infamaram. Olha, irmãos, essa palavra infamaram, infamar. É bom a gente ver a palavra, né? O destaque da palavra. Infamar significa cobrir, isso do dicionário da língua portuguesa. Cobrir publicamente de vergonha. Tornar infame. Ignominioso. Línguas estranhas. Desacreditar. Difamar. Fazer com que alguém perca o crédito ou cair em descrédito, tirar o prestígio de alguém, desprestigiar, desacreditar, manchar a reputação de alguém ou difamar essa pessoa, dizer calúnias contra alguém. Veja, irmãos, os 12 príncipes, os 12 líderes escolhidos por Moisés, que o Senhor determinou, eles estavam difamando o Senhor. A incredulidade deles não os fizeram enxergar a bênção que o Senhor tinha para eles. Eles estavam murmurando, reclamando, difamando, desacreditando a bênção que o Senhor estava determinando para eles. Você pegou isso? Você está pegando isso aqui? O Senhor havia falado para Moisés, lá no verso 1, Moisés, separa 12 cabeças, 12 príncipes para mim, e manda eles espiar a terra, porque eu vou dar essa terra para eles. Ei, Deus está te mostrando o que você tem em direito, o que você é seu, e você não está recebendo, porque você está sendo incrédulo e está difamando aquilo que Deus está te dando. Você está achando pouco, está achando pequeno, está menosprezando aquilo que Deus está te dando. Você está comigo, irmão? Você precisa receber, querido. O que parece pequeno, o que parece pouco, é a ponta do iceberg da bênção do Senhor, do começo da glória. Roma Shekeremahas. Aleluia! Sabe, meus irmãos, um momento de adoração e de louvor. Vou chegar atrasado, depois do louvor, vou para a palavra, vou chegar depois da oferta. Irmãos, você está menosprezando toda aquela preparação do culto. Você está comigo, irmão? Você está sendo roubado. A palavra da salvação. Para abrir os seus olhos, do seu entendimento,
para que você não deixe Satanás te roubar. A palavra tem princípios que você vai lendo e vai meditando e você vai encontrando pérolas que, uau, meu Deus, olha como eu estou perdendo aqui a bênção. Já que você veio, querido, adora. Não espera chegar a circunstância, a inundação, para você pegar um violão para começar a cantar. Adore enquanto você está livre. Adora enquanto você está bem. Vai treinando, para quando chegar o dia mau, você combater o bom combate da fé. Aleluia. Porque o dia mau, ele está aí. Porque nós estamos no mundo, irmãos. E nós não estamos isentos dessas coisas. Então ele fala que, olha, irmão, infamaram. Essa palavra, e depois eu fui interessante, eu estudando ali, eu li, busquei essa palavra infamaram lá do original para entender um pouco dela. Aí me veio a tradução dela em inglês. Eu não vou ler aqui em inglês para você, não, entendeu, não achar estranho. Mas eu vou ler em português para você, como está escrito na King James Version. Me ajuda aí, Guga. The evil report. Aleluia. Sabe o que era o mau relatório desse povo? Sabe o que era a difamação desse povo? A versão King James em inglês diz que um relatório maligno. Olha a profundidade desse texto, que às vezes a gente nem presta atenção. Que murmuração, que difamação é um relatório maligno. Esse não é o bom combate da fé. Por isso que eu comecei falando para vocês, um bom combate da fé não é briga, não é luta, não é confusão. Esse não é o bom combate da fé. Um relatório maligno não é um bom combate da fé. Uma declaração negativa, uma declaração de incredulidade não é o bom combate da fé. O que aquelas pessoas estavam fazendo era menosprezando, difamando aquilo que Deus havia determinado através de Moisés. E eles estavam totalmente sem entendimento. Lá vai Moisés se prostrar diante do Senhor para interceder por aquele povo. E diz que aquele povo ainda queria apedrejar Moisés, Arão, Josué e Calebe, porque tinham fé, porque estavam com fé. Os 10 conspiraram contra Moisés, fizeram um motim, difamando, para se levantarem contra a bênção que Deus havia determinado para eles, irmãos. Muitas vezes, amados, nós somos pegos desapercebidos por essa falta de entendimento. Aqui diz em Números 14, verso 36, vou ler na King James, atualizada, os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra, retornaram e mobilizaram toda a comunidade de Israel a murmurarem contra Moisés, contra ele. Ao espalharem um relatório amedrontador, desacreditando a posse da terra. Tais homens responsáveis por desencorajar a entrada do povo na terra, morreram subitamente de praga perante Yahvé. O relatório deles era um relatório de dúvida. O que eles viram, amados, não era o bom combate da fé. O que eles viram, eles falavam, há gigantes naquela terra, somos como gafanhotos aos olhos deles, não podemos subir contra aquele povo. Se viam incapazes, se viam inferiores, não tinham ou menosprezavam o Todo-Poderoso. Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus, irmão? O Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. É o seu Deus, é o seu Pai, que é sobre tudo e sobre todos, que está muito acima, diz a palavra do Senhor. Jesus conquistou e Ele está sentado muito acima, muito acima, muito acima. E ainda diz que nós, que estamos nele, estamos assentados com Ele, à direita de Deus, o Pai, muito acima, muito acima, muito acima, irmão. Aleluia.
Era o relatório deles de dúvidas. Mas a fé sempre tem um bom relatório. Guarda isso na sua mente. Você precisa, nos dias, nas circunstâncias ruins, sempre ter um bom relatório. Amém? Então, apenas 2 espias, Caleb e Josué, trouxeram um bom relatório. Qual era o bom relatório deles? Eles sabiam que haviam gigantes, eles sabiam que aquela circunstância estava ali, eles não negaram a circunstância, amém? Era certo que aos olhos naturais deles, eles poderiam se sentir como gafanhotos diante dos gigantes. É certo que muitas vezes nós nos sentimos incapazes, inferiores diante das circunstâncias e das pressões e do diagnóstico médico. Nos sentimos impotentes diante dessas situações. Mas nós estamos ouvindo na palavra de Deus, lá do Antigo Testamento, e Paulo chamando para o Novo Testamento, combate, o bom combate da fé. Nós do Novo Testamento combatemos o bom combate da fé com base na palavra de Deus, com segurança na palavra de Deus. Mas Josué e Caleb, eles não olharam para as circunstâncias. Não, nós temos um Deus que é todo poderoso, tem todo o poder. Se Deus é conosco, quem será contra nós? Nós temos um Deus todo-poderoso que pode entregá-los nas nossas mãos. Subamos e possuamos a terra. Aleluia. Oh, glória a Deus. Como é bom ver você empolgado com a fé. Você me dá vontade de correr aqui. A sua empolgação, como você está recebendo fé nessa noite. Eu estou com vontade de correr. Veja, irmãos, aqui em Números 14, versos 7 e 8, a perspectiva positiva de Josué e de Caleb. Como é que eles tinham uma perspectiva de fé? Amados, nós estamos falando de fé, amém? Estamos falando de ir além daquilo que você está vendo, com base na palavra de Deus. Aqueles espias, aqueles 10 espias, eles não acreditaram na palavra de Deus. Eles menosprezaram a palavra de Deus, eles infamaram, porque Deus é quem disse para Moisés: Moisés, separa os homens. Mas eles menosprezaram a palavra. Deus mostrou para ele uma terra boa. E Josué e Caleb falam no verso 7, e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento, na NVI diz, é excelente. Josué e Caleb não estavam olhando os obstáculos, as oposições, as dificuldades. Ele estava falando da terra com a qual nós estamos vendo, ela é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde mana leite e mel e a dará a nós. Ei, queridos, Deus já se agradou de mim, de você, coisa linda, de Jesus Cristo. Ele já se agradou. Ele quer que você coma do melhor dessa terra. Ele quer que você coma do maná, na terra que mana leite e mel. Amado, não é só bens materiais, é paz, é prosperidade, é saúde divina. Aleluia. É tranquilidade, querido. O que Deus tem para nós. Ei, querido, presta atenção nisso em nome de Jesus Cristo. Aquele povo do Antigo Testamento, eles passaram por experiências com Deus, com Moisés, eles romperam o Mar Vermelho, eles tinham uma palavra de Deus para eles estavam avançando, mas era um povo que murmurava, que reclamava, era um povo de coração duro, de dura cerviz, era um povo incrédulo. Mas, queridos, eles não tinham a natureza que nós temos hoje. Nós estamos impedidos de sermos incrédulos, nós estamos impedidos de ter um coração duro, porque Jesus entrou em nós. O manso e humilde entrou em nós. O Espírito de vida entrou em nós. Mudou a nossa natureza, irmão. Não precisamos mais ser incrédulos. Não precisamos mais ter coração duro. Não precisamos mais ficar murmurando, reclamando, ó vida, ó azar, ó dia. Não, querido, é só alegria. É só sucesso. Porque nós temos uma palavra que já nos garante. Nós temos um Espírito que testifica dentro de nós, irmão. Você não tem que ficar cabisbaixo,
com as orelhas baixas, com os olhos baixos, parecendo um sei lá o quê. Você tem que se alegrar, irmão. Você tem que combater o bom combate da fé, irmão. Aleluia. Você tem que ativar o dom que está em você. Você tem que se lembrar da palavra que lhe pertence. Que você tem um Deus Todo-Poderoso. A fé sempre tem um bom relatório. Timóteo, combate o bom combate da fé. Aleluia. Nós temos que combater, amados, a fim de mantermos um bom relatório. Amém? A gente tem que combater para manter um bom relatório. Tem que sair dos nossos lábios, cristão, crente, filho de Deus, um bom relatório. Um bom relatório. Pessoas não podem ver você mendigando pão, pessoas não podem ver você falando mal da igreja, pessoas não podem ver você falando mal do governo, pessoas não podem ver você falando mal de nada, irmão. Meu governo é o Senhor, querido. O meu rei é Jesus. O meu dono é o meu Criador. Aleluia. Tem que sair um bom relatório da sua boca, meu irmão. Esse é o bom combate da fé. Tem prognósticos aí ruins por causa dessa enchente lá. Já estão começando a disseminar notícias ruins. E aqueles que não são da fé, amados, vão sucumbir. Os que não são da fé, os que são da incredulidade, só vão falar incredulidade, vão ficar desesperados. Ai, meu Deus do céu, o que vai ser agora de mim? E você está recebendo uma porção de fé para entender que você tem que sair um bom relatório de você. Eu sei que não é fácil, irmãos, agir em fé diante de uma circunstância, diante dos gigantes. Você vê, às vezes, parecer um gafanhoto mesmo. Não é verdade? Mas nós devemos manter um bom relatório. Amém, Mitzi? Amém, Mitzi? Nós devemos manter um bom relatório. Nós devemos manter um bom relatório. A fé sempre tem um bom testemunho. Timóteo, combate o bom combate da fé. Amado, se você tiver um outro tipo de testemunho, qualquer outro tipo, que não é bom, você não está no combate da fé. Amém? Que não é um bom relato, você não está no bom combate da fé. Isto não é um bom testemunho. Amém? Aprenda isso, pega isso, coloca isso em prática em nome de Jesus. Então, um relatório negativo, um relatório ruim, não publica. Amém? Não vai edificar, não publica. Amém? Não vai trazer edificação para o irmão, para a irmã, para a igreja, para o Brasil, para ninguém. Não dá voz a Satanás. Lembra que o relatório era maligno. Da tradução lá em inglês. Então, lute para manter um bom testemunho. Amém? Não conte às pessoas como é que você se sente. Não fique falando às pessoas a respeito das dores que você está sentindo, das pontadas, do diagnóstico. Que agora veio um relatório terrível. Não fica contando isso, não. Conta o que a palavra de Deus diz. Se perguntar para você como é que estão as coisas, você vai dar um bom testemunho. Esse é o bom combate da fé. Você está pegando? Como é que estão as coisas? Amém? As pessoas estão sabendo que você está passando por um processo, seja financeiro, seja de saúde, seja o que for. Como é que estão as coisas? O seu bom relatório. O bom combate da fé, você vai dar um bom relatório. Bendito seja Deus. Ele é por mim. Aleluia. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Aleluia. Jesus já tomou as minhas enfermidades e carregou as minhas doenças. Amém? Não é você ficar contando os sintomas. Estou meio assim. O médico disse que vai cortar nos meus dedos, meus pés, minhas mãos. A minha vida está em Deus. Eu estou guardado em Deus.
Deus é o meu provedor. Deus é aquele que supre a minha necessidade. Amado, ninguém quer ninguém murmurando, se lamentando perto de ninguém, não. É ou não é? Você gosta de pessoas de fé perto de você, te levantando, te animando. Ei, meu irmão, você já é mais do que vencedor. Eu lembro de uma vez que eu fui trabalhar com um colega, e começou o trabalho, aquele cara, estava trabalhando com ele, e o cara já começou a reclamar do serviço. Aqui isso, aqui aquilo, que aquilo outro. Aquilo foi enchendo, perturbando, falei, meu Deus do céu, dando um jeito de sair dele, sabe? Falei, fica com esse aqui que eu vou. É ou não é? É pesado. Você já está num trabalho pesado. Aí você fica com uma pessoa pesada, trazendo peso, trazendo palavras negativas. Sabe? A atmosfera, como é que fica, o ambiente, fica pesado, fica cansado. Graças a Deus que nós recebemos a palavra da fé. Graças a Deus nós estamos recebendo do rema, do entendimento, da revelação, que não é uma palavra de autoajuda, não. É a palavra da fé, a palavra da verdade que te ajuda, que te levanta, que te ergue e que faz acontecer as coisas. Pega esse povo lá dos espias, os 10, está escrito, está registrado, para que eu e você acredite. Aqueles 10 morreram no deserto. Não tomaram posse da bênção. Quer não? Você não quer não? Então, fica para cá. Não é assim? Está aí a bênção, irmão. Vamos trazer para o jantar? Deus abriu um jantar para você. É para você, queridão. Para você, casal lindo de Jesus. Família bendita do Senhor. Não quero não. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o que Deus está querendo promover você. Entendeu, irmão? Parece, não, é muito pequeno para mim. Para mim tem que ser coisas grandes. Eu tenho que estar no palácio. Entende, irmão? Às vezes a gente está jogando fora aquilo que o Senhor está nos abençoando. É de pouquinho em de pouquinho. Amém? Amém. Recebe aquilo que Deus está te colocando na tua mão. Faça bom proveito. Glorifica ao Senhor. Seja grato ao Senhor. Obrigado, Senhor, por esse copo d'água. O povo lá no Rio Grande do Sul, amado, agora estão precisando de água para beber. Água potável. Dá graças pelo que você tem. Tenha um bom relatório. Amém? Não olha para o frentista fuzilando ele com vontade de bater nele, não. Ele não tem culpa, não. Ele está trabalhando. Não foi ele que aumentou a gasolina, não. Amém? Diga para ele, bom dia, tenha um dia abençoado. Eu vejo que tem uns frentistas, quando vai, já chega assim meio com medo, sabe o que é? Ou às vezes chega endurecido, acho que deve levar tanta pancada dos outros, o pessoal deve despejar neles, como se eles fossem o culpado do aumento da gasolina, do combustível. Então, amados, nós somos os cristãos, nós somos as pessoas que estamos aqui para dar um bom relatório. Nós somos as pessoas para desfazer as obras de Satanás, para liberar palavras para as pessoas no campo de trabalho, no mercado de trabalho, para o garçom, para o frentista, por quem quer que seja. Amém? Sabe que às vezes as pessoas elas estão assim meio constrangidas, que elas nem querem receber, é de graça. Nós estivemos lá no Eixão evangelizando e convidando as pessoas, eu lá falando, ei, venha, tem uma melancia ali, tem uma água fresca, tem um bolo, um café, você quer? É de graça? Não, obrigado, não, obrigado. O pessoal tem medo de receber o que é de graça, é de Jesus. No sábado, irmãos, eu estava andando de bicicleta com a Jussane, nós paramos num quiosquezinho para tomar água de coco. Tinha 2 mulheres varrendo garis. Veio no meu coração, eu estou falando porque veio no meu coração, porque geralmente fica ali. Aí veio no meu coração, oferecer para ela, vocês querem tomar água de coco? Arregalaram o olho para mim assim, ficaram assustados, que esse cara é terrorista, quer me matar? É. Eu falei, vocês aceitam uma água de coco?
Veio no meu coração. Elas estavam ali varrendo, trabalhando. E veio no meu coração. O diabo não manda você fazer o bem para ninguém, não. Não é porque você é bonzinho, não. É porque Deus é bom. E Ele quer ensinar você a ser bom. A ter a natureza do seu Pai. Amém? Eu estou dando testemunho aqui, não é para glória minha, não. É porque eu fui tocado pelo Espírito Santo para fazer aquilo. Amém? E aí, você quer uma água? Água de coco, vocês querem? Elas ficaram constrangidas, a mulher regalou o olho para mim assim. Acho que é porque eu estava com o coco na mão, acho que ela estava pensando que eu ia dar o meu coco para ela. Não, esse coco é meu. Eu vou comprar um coco para vocês. Aí pronto, quando elas receberam o coco, eu falei, viu aí? Jesus é a água da vida. Jesus é bom. Só soltei essa palavra. Deus é bom. Para ela saber que quem faz por nós é Deus. Quem move o coração dos homens para nos abençoar, para nos suprir, Deus, o nosso Pai. Quer você esteja precisando, quer não esteja precisando, Ele move. Assim como um dia eu estava indo visitar uma família e de repente veio no meu coração, poxa, eu queria comer um queijo Minas, daquele fresquinho, bem branquinho, molinho. Eita, o mineiro aqui chega... Mineiro aqui, uai, calma, pastor. Chega, pegou revelação aqui do queijo. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Quando eu cheguei na casa desse casal, esse casal tinha um queijo para mim. Eu acho que era uma palavra de conhecimento. Você vai receber um queijo. Deus, irmãos, Ele é bom e Ele tem o melhor nas mínimas coisas para nós. Às vezes nós ficamos focados nas coisas grandes e Deus tem as mínimas coisas para nós, para se revelar a nós. Revelar o seu cuidado, o seu zelo, o seu amor pela nossa vida. Deus é bom e é por isso que o bom combate da fé sempre tem que ter um bom relatório. Amém? Sempre tem que sair da nossa boca um bom relatório acerca do nosso Deus e da sua palavra. Deus disse, eu creio, eu vou fazer, eu vou falar. Sabe que quando eu estava meditando ainda nesse texto, sobre esse estudo aqui, eu lembrando de quando nós estávamos na 513. O Senhor preparando o meu coração para exercer fé, porque Ele conhece a nossa estrutura, e Ele sabe como alimentar a nossa fé e nos edificar, para nós recebermos aquilo que vem da parte do Senhor. Então fica atento ao Espírito Santo que habita dentro de você, fica atento quando você está ouvindo uma pregação, uma ministração da palavra, fica atento quando o louvor está tocando, está cantando, presta atenção na letra da canção, não fica aí desapercebido, olhando para o céu, sei lá, parecendo que... Presta atenção no que você está fazendo aqui. Adora a Deus. Adora o Senhor. Louva o Senhor. Esquece o celular, pelo amor de Deus. Amém? Ama o Senhor, amado. Porque Ele pode falar uma palavra, trazer uma revelação, trazer um toque na sua vida. E nós orávamos naquele tempo, na 513, irmãos. E fazia um cerco lá na loja. E a gente dava as mãos. E depois falava, vamos colocar as mãos aqui que a gente precisa alargar as tendas. Senhor, alarga as nossas tendas. Senhor, alarga as nossas tendas. E num determinado dia desses de oração, um adolescente que não estava nem orando ali com a gente, ele estava orando no outro pavimento, com os jovens. Um adolescente, ele veio e falou para mim, pastor, Deus falou para mim assim, para dizer para o Senhor, diga ao povo que marche. Eu falei, bom, marchar para onde, Senhor? Né? Como é que eu vou marchar? Como é que é isso, Deus? Um adolescente veio falar para mim. Depois, passou um tempo de novo, aí veio um homem veio falar comigo, um homem quieto, tranquilo, igual o Fernando ali, ó. Pensa num cara tranquilo. Estava ali, quieto, tranquilo, não era de se manifestar muito. E ele veio e trouxe a mesma palavra. E veio tremendo já, e balbuciando, porque ele teve a revelação do Espírito Santo. Ele veio até com receio de como é que eu ia receber. Aí eu abracei ele, ministrei para ele, e ele se tranquilizou. Ele falou para mim, pastor, o senhor disse, diga ao povo que marche. Amém.
Queridos, nós somos o Filho do Deus Altíssimo. O nosso Deus é Espírito, Ele é real. Ele está envolvido nisso aqui, irmão, nesse culto, nesse momento aqui. Não é um homem falando contigo, não. É Deus falando contigo, se você prestar atenção. Aleluia. Aí eu entendi, quando eu botei os pés aqui dentro, que eu olhei para esse espaço. Nós estávamos saindo de um espaço de um quarto, aí entra para aqui, que é o quádruplo do espaço. Então, quando eu entrei aqui, que eu cheguei lá no fundo, que ainda tem mais um pedaço aqui, que eu olhei para esse espaço aqui, eu falei, nosso Deus é grandão. Nosso Deus é grandão. Porque, olha, irmão, são 3 pavimentos aqui. 3, irmãos, desse tamanho. Não é nem um quádruplo, então. Os matemáticos que me ajudem. Uma nota. Uma palavra liberada da parte de Deus. Se você agir com incredulidade, você perdeu, não recebe. Mas se você creu que veio da parte do Senhor, uma palavra. Ele não precisa te dar um livro inteiro, não. Ele vai dar uma palavra. Basta do Senhor uma palavra que testificar no seu coração, que o Espírito vai testificar no seu coração. Se não testificar no seu coração, descarta, porque não vem do Senhor. Porque o Senhor, Ele simplesmente traz a palavra para testificar aquilo que Ele já está falando contigo. Porque você é filho. Você não precisa de profeta, você é filho. Amém? Ele traz o profeta para confirmar o que Ele já falou no seu coração. Amém? Não fica dependendo de profeta, procurando profeta, olhando para profeta. Tem uma palavra para mim aí, não? Procura o Senhor, Ele é que tem uma palavra para você. Amém? Então veja, irmãos, uma palavra do Senhor. Quando eu coloquei os pés aqui, que as portas se abriram, que eu cheguei aqui, é que eu entendi. Realmente, eu tenho que falar para o povo, vamos marchar. Vamos avançar. Por quê, irmãos? Porque ninguém sabia a condição financeira que nós estávamos lá. Era um rompimento, amado, de fé. Para entrar num ambiente desse tamanho, fazer piso, fazer parede, trazer equipamento de som novo, para fazer tudo isso. Você entende, amado? Somente Deus pode fazer isso. Superabundar, manifestar a bondade dEle, a glória dEle, fazer com que as coisas aconteçam de maneira sobrenatural. Aleluia! E Ele traz o povo no tempo certo para suprir. E eu percebi tudo isso nessa caminhada. Combate o bom combate da fé, tenha um relatório bom, positivo acerca de Deus. Ah, Deus, não, isso não é para nós não, é muito grande, a gente não consegue. Senhor, a gente não tem dinheiro para isso não. Ele já havia me avisado, diga o povo que marche. E aí eu convidei o povo da igreja. Ei, irmãos, aqueles que oravam lá, vamos lá para o salão que nós vamos orar no novo ambiente que vocês vão conhecer agora. Um novo lugar para onde nós estamos nos mudando. Peguei uns 3, 4 homens de fé, de oração, que oravam comigo e chamei eles para vir para cá, na obra, a obra trabalhando aqui. Eu falei, vamos lá, irmãos, orar comigo. Tinha uns 4 homens, de um deles eu lembro que era o Tony. Vamos lá orar. Era a gente orando aqui, as pedras tudo quebradas aqui, e a gente orando e declarando. Lá na 513, foi do mesmo jeito. Na 513, o céu estava... Foram fazer uma revisão no telhado, falou, tem que trocar o telhado todo, pastor. E a gente com o cash, então vamos fazer, né? Aí eu fui lá, era um sábado de manhã, eu falei, vou lá ver como é que está a obra, como é que está andando, parece que não está andando. Aí o Espírito falou para mim, vá me adorar, não vá fiscalizar a obra. Aí eu liguei para o irmão, que era do louvor na época, falei, pega o seu violão, que nós vamos lá para adorar o Senhor. Você tem que ter um bom relatório. Você tem que sair de você um bom relatório, um bom testemunho. Não é a pressão da circunstância, não é a circunstância desfavorável financeiramente, não é o peso daquilo que você acha, não vou dar conta, não vai ser possível. Amém? Você tem que obedecer ao Espírito Santo. Então tá bom, não vou fiscalizar a obra, não vou perguntar como é que está a obra, como é que está, por que está atrasado.
vou adorar o Senhor. E fomos lá, o irmão tocando violão, estava eu, Jussane, e lá, e ele, mais um casal, estávamos lá adorando ao Senhor. Deus não precisa de multidão, não. Era eu e mais 3 pessoas lá. 4 pessoas no total. 5. Adorando ao Senhor. Para as coisas romperem, acontecerem. Porque nós somos espirituais. A igreja é espiritual. As coisas primeiro têm que romper no reino do Espírito para trazer a manifestação para nós. Assim como nós vimos que aquele relatório daqueles espias, dos 10 espias, era um relatório negativo e trouxeram dano para a vida deles, porque era um relatório maligno, como diz lá na versão em inglês. Assim, da mesma maneira, quando nós trazemos um relatório positivo, como nós trazemos um relatório com base na palavra, um relatório de fé, amém? Vai manifestar coisas positivas para a nossa vida. Você crê? Da mesma maneira que a coisa negativa, ela atrai, como Jó atraiu, o medo que me atraía foi o que me acometeu, que acometeu Jó. Da mesma forma, a palavra positiva, a palavra que sai de fé dentro de você. Amém? A fé sempre tem um bom relatório. E você precisa manter esse bom relatório, mesmo diante das circunstâncias contrárias. Mesmo diante do diagnóstico, crendo até o último instante e declarando até o último instante. É uma nota. Aleluia. Você creu? Amém. Vamos avançar. Fique de pé, por favor. Vamos fazer uma declaração de fé aqui. Amados, esse mundo é tudo negativo. É tudo programado de maneira negativa nesse mundo, irmãos. Então, você ficar ouvindo noticiário, você está se enchendo de negatividades. Lembra do tempo do Covid? Os caras eram tão bons para produzir coisas negativas que eles criaram até um gráfico de morte. Está morrendo, está morrendo. E aqueles que assistiam ficavam morrendo antes do tempo. Morrendo antes do Covid, morrendo desesperado, morrendo de incredulidade, morrendo de surtando. Porque estavam acreditando mais no noticiário negativo, que é de Satanás, porque Satanás é negativo. Ele é o Deus deste século, deste mundo. E ele só produz incredulidade do que aqueles que estavam ouvindo a palavra da fé. Quem ouvia a fé se levantava. Amém? Então, queridos, vamos fazer uma declaração de fé aqui. Tenha uma expectativa. Declare com fé no seu coração. Amém? Resista à dúvida e ela fugirá de vós. Dúvida é Satanás. Resista o medo e ele fugirá de vós. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Não fique lutando com o diabo, não. Resista o diabo na palavra. Amém? Repete comigo. A fé sempre tem um bom testemunho. A fé sempre tem um bom testemunho. Queridos, eu estou experimentando isso em casa. Eu levanto minhas mãos no quarto sozinho e vou declarando. E vou experimentando. A graça de Deus me enchendo, o poder de Deus me enchendo, a fé me enchendo. Eu declarando aquilo que a minha mente está falando o contrário. Eu declaro o que a palavra diz. A minha mente falando o contrário, de coisa negativa, e eu declarando a palavra. E aí eu vou me enchendo do Espírito. E vai ficando bom. E vai ficando melhor. E se você ficar falando murmuração, reclamação, você vai se encher disso. E vai ficar para baixo. E o teu semblante vai mostrar que você está para baixo. Agora, se você se encher de fé e ter um bom testemunho, você vai falar coisas boas e vai se encher de fé mais ainda. Amém? Levanta as tuas mãos em nome de Jesus Cristo e fala para o teu Pai com fé e esperança e amor. A fé sempre tem bom testemunho.
Ando pela fé e não pela vista. Sou uma pessoa da fé. Repudio a dúvida. Repudio o medo. Sou um filho da fé de Deus. A minha fé funciona. Sempre tenho bom testemunho. Recuso o mau testemunho. Sou do lado de Deus. Ele está por mim. Pertenço a Deus. Sirvo a Deus. Sou um filho de Deus. Creio em Deus. Creio em Deus que assim será. Exatamente como me foi dito. Na sua santa palavra. A palavra de Deus não pode falhar. Eu não posso falhar. Estou firmado na sua palavra. Estou firmado nas suas promessas. Aleluia. Você precisa fazer declarações de fé no seu quarto, no seu ambiente, sempre que você estiver sendo atacado pela mentalidade de Satanás. Se levante, saia do joelho, se levante e comece a declarar quem você é em Cristo Jesus, segundo a palavra de Deus para a sua vida. E você vai ver a atmosfera mudar, o ambiente mudar, a sua vida mudar, você se encher da alegria, você se encher de fé, você se encher de unção, você se encher com o louvor que você transmite ao Senhor. Amém, queridos? Quando você vier para o próximo culto, de domingo, de terça, de quinta, venha com esse coração de adorar o Senhor. Não venha se arrastando como se você viesse por uma obrigação, por uma necessidade. Não, venha com o coração de adorar o Senhor. Eu venho para adorar o Senhor, porque o Senhor é digno de todo louvor e de toda a minha adoração. O Senhor é digno da minha entrega, da minha rendição a Ti, Senhor. Te adoro, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Rei, Tu és o meu Criador, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Eu te adoro, Senhor, eu te adoro. Você é adorado nesse lugar. Essa igreja é sua, o Senhor Jesus é o cabeça, Ele faz como quer, Ele ordena como Ele quer, Ele se move nesse lugar, porque o Espírito do Senhor está aqui, há liberdade para o Espírito se mover. Oh, Pai, te dou graças por curas, por milagres, por restauração, te dou graças por transformações, te dou graças pelo Espírito do Senhor, Pai, nos constrangendo com o Teu amor, a uma vida mais que abundante, em nome de Jesus. Uma boa noite, vá na